Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV. Todo programa eu tento trazer um tema diferente para vocês, né? Hoje a gente vai falar da sua casa própria, da sua casa alugada, da sua vontade de comprar uma casa. Trouxe Remax para ficar aqui com a gente no sofá hoje. O programa é todo deles, para a gente tirar muita dúvida e conversar muito com vocês. Aline, minha primeira convidada, gerente de locação da Remax. Isso. Conta pra gente como que você caiu nesse mundo da imobiliária. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Bom, eu estou há 6 anos na Remax. Eu entrei no mercado imobiliário através da Remax. Ah, uau. E eu era sempre na área administrativa, mas em outros ramos. E entrei no mercado imobiliário através da Remax. E deu match, né? Foi amor. Eu já vi, porque é difícil da gente falar com esse carinho, né? Sim. É um nascimento que vocês foram construindo essa história. Exatamente. E realmente é uma história de amor mesmo, porque eu tive que estudar, me atualizar, e isso a Remax faz muito bem com a gente, né? A gente tem muito treinamento. E quando a gente se identifica, facilita também, né? E eu me identifiquei com a marca, com o modelo. Então, graças a Deus, tenho 6 anos e pouquinho de Remax e bem feliz, graças a Deus. Isso. E você sendo gerente de locação, eu acredito que você tenha que realizar esses treinamentos também para a equipe. Sim. Né? E participe dessa captação de imóveis. Isso. E no produto final é a locação. Isso Como aí. que normalmente acontece esse processo para que as pessoas que estão em casa ou que querem ser colaboradores da Remax, agora eu estou até abrindo já um RH aqui, gente. É verdade. São sempre bem-vindos. Mas você quer deixar o teu imóvel para alugar, você quer ir à Remax para alugar um imóvel, você sabe, as pessoas não sei se elas sabem que a Remax aluga imóveis. Hoje muitas pessoas já sabem, já conhecem o nosso trabalho, já divulgam, né? Já oferecem para os amigos e tudo mais. Então, está em crescimento e nós temos essa questão de realizar sonhos e ajudar as pessoas a atingir o objetivo, né? Porque, às vezes, a gente ouve muitas pessoas falando do aluguel como se não fosse um sonho, mas às vezes faz parte do sonho e da vida daquela família, né? Então, o aluguel, ele também precisa ser tratado como um sonho, porque pode ser que o imóvel em si não seja a realização do sonho, mas o que está acontecendo na vida da pessoa é a realização do sonho. Então, o nosso trabalho, ele consiste justamente em auxiliar as pessoas a realizar essa meta de vida, né, naquele momento. Então, nós temos o trabalho inicial, que é a captação de imóveis, tá? A captação, ela começa através do trabalho do corretor, tá? Então, o corretor, ele se apresenta para o proprietário do imóvel, que tem um imóvel disponível para locação, e aí ele apresenta o trabalho e, na maioria das vezes, a gente tem êxito do proprietário conceder a oportunidade de a gente trabalhar o imóvel dele. Eu acho que você dá um match também, né? Com certeza. E é aí que a gente gosta também de mostrar para o proprietário quais as vantagens dele trabalhar com uma administradora e principalmente com a Remax, né? E a gente oferece, primeiramente, esse trabalho de avaliação do valor do mercado para que seja um valor justo também na locação. Tá? O corretor, ele faz as fotos do imóvel e ele se torna um especialista no imóvel. Para quê? Para que quando ele for alugar, ele for atender o cliente em potencial para a locação, ele saiba apresentar o imóvel de forma que o perfil se encaixe. Né? Ele tem que atender as necessidades do cliente. E aí ele se torna especialista do imóvel e anuncia no nosso site que tem muita visibilidade, né? O nosso maior diferencial é a nossa rede, porque é uma rede de franquias.
nacional e internacional. E tem uma conversa entre todos, né? Com certeza. Por ser uma rede, tem essa maior visibilidade, né? O corretor, quando ele faz parte da rede, automaticamente, quando ele tem um cliente buscando um imóvel naquela região, ele procura a Remax, que atua ali, que está posicionada na região. É interessante para o cliente que ele está no Rio de Janeiro, quer se mudar para a região serrana. Isso então aí. consegue, às vezes, até conversar com o corretor mais próximo Isso dele, aí. né? Que seja da região de onde ele mora, e Exato. consegue uma conversa para poder vir aqui e ver um apartamento, uma casa. Eu acho que traz um conforto maior para o consumidor final, né? É verdade, sim. E a gente tem isso tanto dentro do estado, dentro do país, quanto até fora do país, né? Um exemplo, a marca ela é muito conceituada em Portugal. Então a gente também tem clientes em potencial que residem em Portugal, mas voltam para o Rio, voltam para Teresópolis e procuram a rede. Acho bacana. E isso facilita muito para a pessoa, né? E a situação que você me falou, eu já tinha observado e ia perguntar isso também. A gente vê que no site da Remax tem umas carinhas. Não tem todas as carinhas em todos os imóveis. Justamente por isso, porque a pessoa é especialista naquele imóvel. Exato. Para ele ter uma identificação maior com o proprietário e com o locador, é isso? Isso, exatamente. O corretor que faz a captação, ele é o especialista no imóvel. Isso traz muito mais certeza de propriedade, né, para você poder apresentar o imóvel, apresentar os serviços da Remax, porque isso também traz uma segurança para quem está alugando, né? Precisa ter, porque assim, de um lado tem o proprietário, né, que tem as suas inseguranças. Ah, será que o inquilino vai pagar? Será que vai depreciar meu imóvel? Então, tem esse lado do proprietário, tem o lado do inquilino, que tem aquela expectativa de ter a moradia tranquila, uma relação segura com quem está alugando, e tem o nosso trabalho, que é justamente intermediar a relação entre as partes, né? E isso a gente procura fazer de uma forma mais segura, mais transparente, para que as pessoas possam justamente ter essa tranquilidade na relação. Né? Acho que é bom para os três lados. Exatamente, né? Com certeza. É bom para os três lados. Você me falou de sonho, eu vou voltar a falar de sonho, porque eu sei que vocês do outro lado têm sonhos de casa própria, de arrumar, de ter o seu cantinho arrumadinho. E eu concordo com você, o aluguel é um sonho. A pessoa ela tem um sonho de sair da casa dos pais ou de fazer uma faculdade em um outro lugar. Então aqui o aluguel ele faz parte inicialmente. Né? Muitas vezes eu tenho conhecidos que começaram a morar de aluguel para juntar um dinheirinho para comprar o apartamento próprio, né? Então cada um tem que viver o seu sonho dentro do que cabe dentro da sua rotina. Eu gosto muito de falar, de dar essa minha visão, né? Essa dica para as pessoas. Porque as pessoas têm esse preconceito. Ah, não vou alugar, vou comprar a casa. Ok, você vai comprar a sua casa própria, né? É o nosso sonho também, porque acredito que vocês querem vender, né? Com certeza. A gente já vai falar sobre compra e venda aqui também, mas a pessoa conseguir atingir a liberdade, a independência, muitas vezes começa pelo aluguel, né? Com certeza. A gente tem até assim uma demanda grande de pessoas que buscam a região, porque nós estamos entre as cidades mais seguras do estado do Rio. Então, nós temos vários perfis, né? Então, tem a realização de sonho em várias etapas da vida da pessoa. Tanto há um aposentado que visa a qualidade de vida. Agora, eu quero a minha aposentadoria num lugar tranquilo, em meio à natureza, então procura a cidade. Estudantes, pessoas que às vezes vêm atuar nas empresas de Teresópolis, então procuram também. Então a gente tem realmente uma procura muito grande pela cidade e o aluguel ele está em ascensão. Tem muitas pessoas também que às vezes assim, nós sabemos que nosso clima é mais ameno e às vezes a pessoa fala, será que eu vou me adaptar? Então o que ela faz? Ela vem para a cidade, aluga um imóvel, experimenta o clima,
toda a dinâmica da cidade, e aí ela fala, olha, gostei, agora eu quero comprar. Então, realmente, tudo inicia no aluguel. Sim, cada um tem seu sonho. Isso. Né? A gente não quer, de maneira nenhuma, diminuir o sonho do outro. Mas você ter um sonho de alugar uma casa, não vou falar de aluguel, de compra especificamente, mas o sonho de ter o seu cantinho é muito gostoso, né? Com certeza. Eu acho que para vocês participarem desses momentos também tem uma gratidão, né? De ver a pessoa realizando um sonho, da pessoa que está ingressando numa faculdade ou que acabou de casar, Sim. né? E precisa alugar um apartamento para poder construir algo mais para frente juntos. São histórias, eu acho que vai passando pela mão de vocês histórias de muitas pessoas, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, tem muitos clientes que iniciam, às vezes, com um imóvel acabou de casar, quarto e sala. E aí, daí um tempo, eles já buscam um imóvel maior, porque já vem os filhos. Sim. Então, realmente, a gente vai acompanhando a trajetória, né, da família, do crescimento da família. Isso é realmente muito interessante. Sim. E a gente realmente vai vendo as histórias sendo construídas e participando disso, né? É gostoso, né? Com certeza. Agora eu vou pra gente já terminando esse bloco, porque a Aline vai vir muitas vezes aqui, porque eu tenho muitas outras dúvidas que eu sei que vocês têm também. Mas eu queria desmistificar de cara fiador ou seguro-fiança. Para que as pessoas, porque todo mundo, eu recebi essas perguntas. Tipo, eu tenho medo do seguro-fiança, mas o fiador, o cara fica lá me perturbando, meu tio, meu primo, meu irmão. Fala pra gente a diferença e qual a vantagem dentro da Remax. O que ocorre? O fiador, a gente sabe que é uma coisa um pouco complexa, da gente ter que pedir um favor para um parente, um amigo, enfim. Então, ao longo dos anos, as pessoas tiveram mais dificuldade em alugar imóveis por conta disso, né? Eu não tenho um fiador, ou eu não tenho o depósito de calção, ou o proprietário não aceita outra garantia. Então, a grande sacada das seguradoras foi justamente criar o seguro-fiança, que eu costumo dizer assim, de uma forma fácil de entendimento, é um fiador na pessoa jurídica da seguradora. Sim. Então, qual é a função do seguro-fiança? É justamente dar a garantia como um fiador, só que para isso, eles prestam esse serviço e cobram um percentual sobre o valor do aluguel, uma mensalidade, tá? Essa mensalidade, ela não é devolvida, né? Porque é uma prestação de serviços, então eles oferecem o serviço e cobram por ele, ok. Qual a maior facilidade nisso tudo? Primeiro, você não tem que pedir favor para ninguém. Segundo, é uma avaliação rápida, tá? Em 10 minutos a gente te dá o retorno se a tua ficha foi aprovada ou não. Rápido. E dependendo do score, às vezes, assim, em 5 minutos já tem a resposta se foi aprovado ou não. Então, é uma aprovação muito mais rápida, menos burocrática, porque a pessoa que tem um bom relacionamento com o mercado, ela não precisa nem comprovar renda. Por quê? Através do sistema da seguradora, já visualiza ali que você tem um crédito bom e ela já te aprova. Então, as facilidades principais são essas, tá? A agilidade no processo e essa facilidade de, às vezes, você não preencher todos os requisitos, mas conseguir alugar assim mesmo. E tem umas vantagens, assim, na hora que a gente tá indo embora do imóvel? O que acontece? Se você deixar alguma coisa pendente, tanto na parte financeira quanto na questão do imóvel em si, a seguradora ela cobre tudo, porém ela cobra de você, tá? É por aquilo que eu disse, né? É uma prestação de serviços. Então, como que é feito? Porque às vezes, não sei, você é pego de surpresa, você não tem como marcar naquele momento com aquele valor. Qual a grande vantagem? Que você tira esse peso, você resolve com
a administradora, né? Você não fica com aquela dívida Sim. no contrato de locação, você resolve, sai em paz Reparcela e segue a vida. e vai embora. Só que aí você faz um acordo com a seguradora, sim. tá? E aí você paga aí em parcelinhas que cabem no seu bolso e resolve o problema. Então, hoje, o que a gente deve ter mais segurança e buscar para que a gente tenha uma vida tranquila, feliz no nosso imóvel, mesmo sendo alugado, é o seguro-fiança. É o seguro-fiança. É o que você mais faz hoje. Sim, é o que eu posso te dizer que 70% das minhas locações são feitas através do seguro-fiança. Até porque hoje já não é tanta novidade, né? As pessoas já conhecem o serviço, né, o que oferece e entende que as vantagens são bem numerosas. Sim. Então acabam optando mesmo pelo seguro-fiança e aí é bom para todo mundo, né? Bom mesmo. Aline, foi ótimo. Obrigada, bom. viu? Você vai voltar muitas vezes, porque Que eu sei bom. que vão ter muitas dúvidas aí do outro lado. Sim. E eu vou mandar para vocês, Tá a gente vai ótimo. conversando, porque eu quero muito mais perguntas, eu quero esclarecer mais para vocês, para ninguém ter dúvida na hora de alugar, na hora de comprar, na hora de vender. A Remax está aqui com a gente hoje para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Então não sai daí, eu já volto com mais um bloco do Papo com a Fê. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha! Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, ou um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você. Seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então não é só chegar e pedir o que você quer ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri para a saúde metabólica de hoje é: se você já teve alteração de exame de sangue em hemoglobina glicada para alto ou para muito baixo, insulina também
se ela estiver muito alta, e glicemia, que é o açúcar do sangue, você precisa já procurar ajuda e rever todo o seu estilo de vida. Medicamento isolado não vai resolver o seu problema no longo prazo. E eu penso na saúde metabólica e longevidade. Por quê? Porque esse é um sinal, já que o teu metabolismo do açúcar não anda muito bem. E a gente consegue, através da atividade física e estilo alimentar saudável, reverter esse quadro. Até um diabético tipo 2 pode deixar de ser diagnosticado com diabetes se tiver esse controle alimentar. Então, fico alerta. Já teve alteração de exame? Procura ajuda. Essa é a dica da Nutri. Se você precisar de ajuda, é só me procurar aqui, o meu contato pessoal e o meu Instagram é @fernandagonçalves.nutri. Eu posso te ajudar. Voltei com mais um bloco de Papo com a Fê. Dessa vez, eu vou falar com uma pessoa que muita gente, vocês provavelmente já viram o rostinho dela pela cidade, porque ela é famosa por estar sempre em banners, ela é muito representante da Remax. Estou aqui com a Alessandra. A Alessandra é líder de um grupo de vendas, compra e venda da Remax, não é isso? Exatamente. Como que você caiu, né, de paraquedas, de balão, na Remax? Exatamente, eu gostei do balão. Obrigada, primeiramente, por estar aqui, né, pelo convite. Prazer é meu. Eu cheguei na Remax, na verdade, como cliente. Uau! Então, eu vim de um outro mercado, eu era da área de tecnologia e depois tive empresas, né, de franquias de telefonia. Foi quando eu conheci a Remax, né, nesse momento, lá no Rio. Ainda morava no Rio e tudo, eu tinha um imóvel que eu vendi com a Remax lá no Rio, né. E aí depois eu vim para Teresópolis e acabou que a gente ficou aqui um tempo, porque a gente tinha loja aqui também e tudo, e acabou que a gente, num dado momento, resolveu também vender esse apartamento que a gente morava aqui em Teresópolis, e a gente lembrou de quem? Da Remax, né? Porque a gente teve um excelente serviço no Rio e a gente quis, né, falar, vou dar continuidade com a Remax, porque eu fui bem atendida e tudo. E aí, quando a gente resolveu, né, fazer esse movimento, que a gente, na verdade, iria voltar para o Rio de Janeiro, acabou que a gente foi convidado para ser franqueado inicialmente da Remax. Parte dessa história. Exato. A gente foi convidado para ser franqueado. Naquele momento, a gente falou, não era o nosso momento e tudo. Eu estou falando a gente porque meu marido trabalha comigo também, né? Ele é gerente de vendas hoje na nossa imobiliária. E então foi quando a gente acabou a falar, então houve a oportunidade, né, da gente entrar como corretor, foi quando a gente de fato começou nesse mercado. Isso foi em dezembro de 2018, então já tem um tempo nessa estrada, né? Exatamente. E sempre na Remax, com compra e venda? Sempre, porque assim, eu venho de empresa multinacional americana, então eu me identifico muito com esse modelo americano, principalmente com os valores, né, que a gente fala de profissionalismo, de honestidade, de ética, que nesse mercado imobiliário, ele nem sempre é tão visto assim, né, infelizmente. É triste a gente falar, mas é uma verdade, né, então tem muita gente que não trabalha da maneira com que a gente gostaria que fizessem conosco, né? Até como cliente mesmo, né? Eu acho que é importante os três públicos se entenderem e terem uma harmonia, né? Exato. Porque é o cliente que está vendendo o imóvel dele, é a Remax que é a representante do cliente e do comprador. Exatamente. Né? Então, é importante que essa negociação e que haja realmente uma questão de família, de valores, né? Para que quem está vendendo e quem está comprando tenha certeza de estar fazendo um bom negócio. Exatamente. Então, assim, a gente enxergar, lidar com o outro da maneira com que a gente gostaria que lidassem com a gente. Então, eu me identifiquei com o modelo, né? Porque existe um modelo já consagrado mundialmente. Sim. A empresa já tem mais de 50 anos no mundo. Então, assim, você
é tropicalizar, de fato, né, esse modelo para a nossa região, né, para o nosso país, que já está mais de 15 no Brasil. Hoje nós já temos mais de 600 franquias só no Brasil. Quando eu entrei, eu lembro até que assim, a gente faz sempre quando eu vou fazer as captações, né, a gente faz uma apresentação para o cliente vendedor, e eu lembro lá atrás que eu apresentava que nós éramos 150 franquias. Hoje eu apresento o mesmo... Deu um boom, né? É a mesma apresentação, porque o modelo é o mesmo, Sim. só que hoje nós somos mais de 600. Então, assim, é muito bacana, porque a gente vê que a gente está fazendo um bom trabalho, a empresa está crescendo, e cada vez mais a gente trabalha em parceria, em rede. E quando a gente fala em parceria, não só com as nossas imobiliárias, da nossa rede em si, mas a gente também faz parceria com todo o mercado, né? Isso é muito bacana para o cliente, porque a gente está sempre vendo o melhor para o cliente, a gente quer atender o cliente. O importante é o produto girar, né? Exatamente. A gente falou no primeiro bloco sobre a locação. A venda e a compra também fazem parte do sonho de todo mundo. Eu acho que não tem uma pessoa que não cresceu, se tornou adolescente. Acho que principalmente hoje, que a gente entende muito mais qual o valor de um carro zero, de uma casa própria, qual é a vantagem de um, qual é a perda do outro. Então, a gente entende muito mais, né, qual o valor de ter um imóvel próprio, e a gente lida com o sonho da pessoa, a expectativa de uma casa nova para morar com a esposa, né? Exato. Nasceu um bebê, a gente cria expectativas. Me fala um pouco de como a Remax ela faz a captação dos imóveis, para que quem esteja lá do outro lado, que tenha algum imóvel querendo fazer como você fez lá no início, quando você conheceu o Remax, que queira botar na mão de vocês para poder vender. Como é que é feita essa captação? Então, a gente trata esse momento com muito respeito, né? Porque às vezes é um patrimônio de uma vida inteira. Sim. A pessoa juntou aquele dinheiro e aquilo carrega muita história, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai até a casa do cliente, conhece principalmente o cliente. O foco principal não é conhecer o imóvel. Sim. O foco principal é a pessoa que está por trás desse imóvel, a família. Sim. O porquê que ela está vendendo esse imóvel, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente, assim, geralmente a gente reserva uma, 2 horas para estar com aquela família, conversando, entendendo, conhecendo o imóvel, que a gente também precisa conhecer, né? Porque a partir daí a gente vai marcar um outro encontro para apresentar uma avaliação para aquela família. Eu não chego na casa do meu cliente e falo, eu acho que o seu imóvel vale X ou Y. Eu já estou há mais de 6 anos. Difícil isso dar valor, né? Acho que é o principal ponto assim, dentro do processo, porque isso vai refletir diretamente até no tempo de venda daquele imóvel, né? E muitas vezes, como eu falei, o imóvel ele carrega muita história, né? Então, já teve cliente que está vendendo uma casa, que chegou para mim e falou, eu estou vendendo uma casa X, eu visitei a casa, mas o meu marido que construiu o alicerce, dá para fazer um prédio. Aí ela queria que a casa valesse um valor 2 vezes, muito maior vezes, do que, de fato, o mercado poderia absorver. Sim. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar muito atento e orientar. Nosso papel é orientar o nosso cliente, entender a expectativa dele, o porquê que ele está querendo vender aquele imóvel. Em quanto tempo ele espera que isso aconteça? Eu não quero captar a sua casa e deixá-la lá na prateleira de eterno. Eu quero resolver a sua questão. É entender o teu objetivo com aquela venda. Ninguém acorda falando assim, hoje eu vou vender minha casa. Não, tem um porquê. Tem, né? Sempre tem. Eu ia chegar lá. Você falou da questão de precificar. Precificar é difícil, né? Porque é difícil você precificar o trabalho de alguém ou um bem de alguém, né? Porque foi o que você falou. O meu marido fez o alicerce. Ok. Mas você tem um avaliador para saber se aquele alicerce... Não sei, estou te fazendo uma pergunta até para quem está em casa entender. Tem algum avaliador que possa ver se realmente aquela estrutura está tão robusta assim? Ou não, você vai vender a casa como ela está. Se o novo proprietário que vai avaliar isso para ver se pode fazer uma construção maior ou não. A maioria das vezes é isso, não é? Não, com certeza. Até porque, assim, a gente vai avaliar o imóvel que está sendo vendido e vai comparar ele com o mercado.
por mais que eu estava até comentando, por mais que eu saiba, eu chego na casa do cliente, muitas vezes, na maioria das vezes eu sei quanto vale. Só que eu preciso ter uma certeza e mostrar para o cliente, porque muitas vezes a expectativa dele é diferente do que o mercado está absorvendo. Então, eu não posso simplesmente chegar e falar a casa vale 1 milhão e o cliente pensa que vale 2. Baseado em quê? Eu preciso mostrar dados. E aí eu mostro imóveis que estão anunciados, imóveis que já foram vendidos muitas vezes por mim, porque na Remax a gente trabalha muito posicionado, então a gente conhece bem aquela região que a gente atua. Isso facilita, inclusive, na hora de fazer a precificação. E essa precificação ela é apresentada através de relatório. De páginas, não é uma folhinha de um Excel. Não, tem toda uma apresentação, tem todo um porquê daquilo, para que a pessoa entenda. E muitas vezes ela pode olhar para mim e falar assim, então realmente esse não é o meu momento de vender. Já teve cliente de desistir por causa de valor? Tem, claro que tem. E eu não vou poder captar, porque eu preciso entregar um serviço diferenciado para aquele cliente. O preço, ele faz parte desse combo, digamos assim, porque quando a gente fala em venda, a gente está falando nos 4 P's de marketing, né? Os famosos. A minha origem também é marketing. Eu sou formada em tecnologia, mas eu fiz MBA em marketing. Então, assim, eu sempre vejo isso muito forte, né? Porque a gente fala do preço, da praça, do produto e da promoção. Não adianta eu fazer um marketing avassalador, botar lá minha cara lá no soberbo como está hoje, não é para atrair compradores e vendedores. É a tua credibilidade. Exato, mas se eu não tenho preço, eu não vou atender a expectativa daquele cliente e eu sou muito sincera com ele. Então, assim, não vai atender, então esse não é o momento. Vamos aguardar, vamos ver se o mercado vai modificar. E até falando em mercado, né, é muito bacana essa área do mercado imobiliário porque ela não para. É como você falou, né, em conversa com a Aline no outro bloco, né? São famílias, a gente lida com famílias e as famílias, elas casam, separam, falecem, nasce filho, são várias, muda de emprego, então nosso negócio está sempre acontecendo, né? É bem bacana. E é bonito, eu falei isso com a Aline também no outro bloco, entender e sentir a emoção de vocês. Que vocês não estão ali, literalmente, só para vender o imóvel para você, ou só para comprar, ou só para captar um imóvel de aluguel. Você vê a tua história. Foi uma história genuína. Acabou, você vendeu um imóvel pela Remax, pensou em vender o segundo, e no segundo você se transformou numa grande referência da empresa, né? Da região. Então, é bonito sentir que é verdadeiro, realmente. Para as pessoas que estão do outro lado, eu vou para o meu RH novamente. É bonito pensar que a empresa valoriza todos os pontos, né? Sim. Valoriza a captação do aluguel, valoriza a captação do venda, né? Valoriza o colaborador. Por quê? Porque não é mais a vida da corretagem hoje, pelo que eu vejo como leiga, não é mais aquela guerra de foice. Exatamente. Né? É também o bom atendimento, é o cafezinho, é mostrar 55 casas e às vezes não achar a casa dos sonhos, porque a gente mexe, gente, com o sonho de vocês, né? Eu aqui na televisão também, às vezes, me vejo com uma postura diferente, porque a gente remete uma imagem para as pessoas que estão em casa, né? Sim. É a nossa credibilidade. Exatamente. E quando eu comecei o bloco falando da tua imagem, é porque eu lembro, lá atrás, lá no alto, uma casinha com a tua foto e do teu marido. Eu nem achava que eu ia conhecer a Alessandra pessoalmente. Que legal. E é muito bacana isso, né? E você acabou de chegar de um congresso da Remax, que a Remax também tem esse perfil, né? Tem. De agitar os corretores para que todo mundo realmente se sinta parte. Exatamente. Né? Foi a convenção nacional, né? Conta pra gente. Na verdade, assim, a gente tem a convenção internacional que acontece também anualmente em Las Vegas. Todos podem participar. E tem a convenção nacional, né? Desde que eu entrei, eu nunca perdi nenhuma convenção nacional, porque eu sou muito movida a conhecimento. Sim. Então, assim, quando você aprende, você consegue atender o seu cliente da melhor maneira, né? Com as melhores práticas. E a nossa convenção, você tem palestrantes do mundo inteiro.
uma troca de cultura, muito bacana. né? Você tem ideia, assim, tava o maior corretor do mundo, né, da Remax, que é uma pessoa que trabalha em Hollywood. Ele trabalha com os artistas de Hollywood, Sim, gente. sim. E aí, quando ele foi lá palestrar pra gente, uma simplicidade absurda, e a pessoa mostra que ela faz exatamente o que a gente aprendeu a fazer. A gente tem só que continuar fazendo. Sim. E A receita tá corretinha, né? ah, é muito bacana. E ele vende aquelas casas milionárias. Então, aí eu falei, um dia eu vou chegar lá. Tá quase, tá quase. Mas eu acho que é muito bacana. Você foi premiada nessa convenção, Sim, não foi? na verdade, assim, eu venho recebendo prêmios a cada ano, né? Eu tenho um propósito comigo. O meu objetivo O principal... olhinho chega a brilha, gente. Meu objetivo, assim, é crescer. Se eu conseguir crescer 20% a cada ano em relação ao ano anterior, eu já estou feliz. Porque sustentar o resultado já é difícil. Então, se você consegue ainda crescer um pouquinho mais, significa que você está no caminho certo, né? Quando você pensa no longo prazo, porque eu não trabalho, eu já tenho mais de 6 anos de empresa, mas eu não trabalho só pensando hoje, eu estou olhando lá na frente. É isso. E aí, cada vez mais, eu vou conseguindo atender mais pessoas da melhor maneira, com as melhores práticas, e isso é muito legal, né? Então, se você ter uma ideia, assim, ó, eu tenho relatório para tudo, porque como eu vim de multinacional americana, de A gente tecnologia, adora uma planilha. amo, tenho paixão por planilha, então eu controlo tudo. Então, assim, para você ter uma ideia, ano passado, as captações que eu fiz, eu vendi 84% delas em menos de 4 meses. Teve venda que eu fiz em um dia, 2 dias, 15, 30, 45. Então, assim, você vê, caramba, como é bom, né? Quando você vê que está funcionando. E é um modelo consagrado e é com dedicação, porque também não adianta. Eu vou lá, faço a captação e esqueço do imóvel do cliente. Não adianta. Isso não vai adiantar. Então, o nosso modelo, ele preza muito pelo máximo serviço. Então, a gente entrega um plano de marketing para o cliente, corre atrás do comprador, e aí as coisas acontecem. É mágico, assim, é muito legal, é muito bacana. É gostoso. Eu imagino que deva ser, assim, satisfatório entregar a chave. Toma, é seu mesmo. Né? Nossa, é muita história. Porque fica realmente um pedacinho de você. Fica. Naquela vivência, né? Porque não sei, vou te fazer uma última pergunta. Já vendeu casa que a pessoa foi na primeira casa, no primeiro apartamento, falou é esse? Sim. Ou a maioria vou te vem contar vários? um caso, então, assim, ó. Me conta. Eu vendi uma casa de 1.300.000, 1.300.000, foi 1.300.000. Não posso falar onde, nem quem. Sim, não. A gente conta só metade do sonho. Eu vendi essa casa através de videochamada. A pessoa estava na Angola. Já tinha um sonho, né? Ele trabalha lá, expatriado, mas tem um sonho, é carioca, tem um sonho de vir morar em Teresópolis um dia. Sabe quanto tempo depois que ele foi conhecer a casa? 6 meses, ele e a esposa. 6 meses depois que ele conheceu a casa, aí eu estive com ele pessoalmente para conhecê-lo. E aí eu falei, e aí, o que você achou? Ele, não, era tudo que a gente mais queria. Eu falei, eu acho que isso é gratificante. Nossa, eu falei, ai, que bom, eu fiquei muito feliz, porque eu estava até com medo. Foram 6 meses de angústia, né? Já tinha vendido. Mas eu precisava ter certeza daquela experiência, então, né? assim, e foi ali. E já tiveram outros casos também, né? A Alessandra vai estar muito aqui também, gente. Eu vou trazer esse povo todo mês para cá. Opa. Porque eu acho que é importante contar para as pessoas lá de casa a vivência de vocês também. Né? Porque a gente fala muito do sonho de quem está em casa. Mas você também tem um sonho de realizar o sonho das pessoas. Exatamente. E eu te agradeço muito por hoje, viu? Muito obrigada. Foi uma delícia. Também adorei. Volte sempre. Tá joia. Tá bom? Até a próxima. E eu já volto agora no próximo bloco com mais gente da Remax. Vamos lá, fica aí que eu já volto. Você está procurando um Hyundai agora aqui em Teresópolis, está bem pertinho de você, na Quanto, toda a linha Hyundai 0 km, é isso mesmo. E sabe que a gente tem uma oferta especial para você? Nas primeiras 3 revisões, a nossa loja te oferece um pacote para ir com o reboque, levando o seu carro em todo conforto para fazer a revisão por apenas R$ 1.500. 3 viagens ao Rio ou Petrópolis por apenas R$ 1.500, a gente trazendo essa comodidade para você. E o veículo, venha conferir, porque é espetacular.
Nesse Creta você encontra todo o conjunto óptico em LED com câmera 360 integrada que traz para você esportividade e conforto na sua pilotagem. Na versão N-Line você conta também com rodas diamantadas, você conta com um retrovisor em cromo de LED e ainda com as câmeras que vão te ajudar na hora da pilotagem. Gente, e olha essa traseira como ficou incrível! Com esse conjunto todo em LED, esse teto preto e essa antena tubarão, não ficou demais? Ah, e o carro é para família? Não tem problema, dá uma olhada nesse espaço de mala que você tem no Creta. São 422 litros de mala, dá para você e toda a família fazer aquela viagem bacana que você está programando, hein? E você quer conhecer a tecnologia embarcada no Creta N-Line? Vem cá que eu vou te mostrar. Agora vem embarcar comigo nesse painel maravilhoso com essa tela de 10 e 25 polegadas, todo em LED. E, gente, olha esse painel com modo de pilotagem diferenciado, econômico, normal e esporte. Você conta também com toda a esportividade do câmbio, famoso câmbio borboleta aqui. E vou lhe falar, é demais essa experiência. Olha esse teto que tem o carro. E o sistema aqui é super inteligente. Dá uma espiada. Fechar teto solar. É esse carro que você está procurando, é o Creta N-Line. Vem pra quanto? Eu não falei para vocês da câmera? Então vem cá e espia só o que acontece aqui dentro dessa nave. Então deixe-nos ajudar a escolher o seu Hyundai e corra aqui para quanto. Estamos localizados na rua Tenente Luiz Meireles, ao lado dos Correios. Venha já e garanta o seu! Você sofre com unhas encravadas, muito cuidado na hora de cortar, porque pode ser um simples corte. Tá? Se você tiver a unha quadrada, um formato mais quadrado e cortar as pontas da unha, vai encravar, pode causar uma granulação desse tipo. Ou se você tiver a unha arredondada e quiser deixar a unha quadrada, também não pode. O segredo é cortar a unha no sentido da anatomia do seu corpo. Cada um tem uma anatomia, é só seguir a anatomia. Caso você tenha uma unha encravada e estiver dessa forma ou parecida sentindo dor, procure um especialista, não tenta fazer em casa para não piorar a situação, porque pode se tornar crônica. Unhas encravadas pode ser genética, pode ser por corte incorreto, pode ser por sapato inadequado, inúmeras coisas, biomecânica incorreta. Às vezes você tem um problema de pisar torto, uma má postura, um problema de biomecânica. Então procure um especialista, um profissional habilitado. Eu posso te ajudar, entre em contato e faça a sua avaliação. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Se você acha que só as canetinhas vão te ajudar para emagrecer, eu posso te dizer que você já está pensando errado. A gente pode sim ter até intermédio das canetinhas, ajuda delas no processo de emagrecimento, mas isso não te livra do cuidado alimentar e do estilo de vida. Se você
fizer uso das canetas emagrecedoras e não alterar o seu estilo de vida, você vai acabar com o funcionamento do teu metabolismo. Concomitante a ele ou sem as canetas, não existe segredo no processo de emagrecimento. Estilo de vida saudável é a solução. Alimentação regrada, prática de atividade física e regulação do sono e estresse. Não tem caminho mágico. Com ela ou sem ela, você precisa de um equilíbrio no estilo de vida. Essa é a dica da Nutri. Se você precisar de ajuda, é só me procurar aqui, o meu contato pessoal e o meu Instagram é @fernandagonçalves.nutri. Eu posso te ajudar. Voltei com o último bloco do Papo com a Fê. Vocês estão vendo que hoje o programa está diferente. Pois é, mudei o formato hoje porque eu precisava passar o máximo de informação para vocês sobre o sonho da casa própria ou da casa alugada, mas que a casa é sua, né? Agora eu tô com o todo-poderoso da Remax Teresópolis. Rafael, prazer, querido. É um prazer. Ter você aqui conosco, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É bom demais mostrar você para as pessoas que você está sempre por trás de todo mundo. Sim. É a cabeça pensante, cheio de palpites, cheio de sugestões e lutando para que a Remax ela tenha cada vez mais um nome fixado na cidade, né, na região, no país ou no mundo, como a Alessandra falou, que a Remax é grande pra caramba. Mas você sempre tá ali quietinho, por trás de todo mundo. Conta pra gente como que... Eu vou fazer pra você a mesma pergunta que eu fiz pra todo mundo. Como que você caiu nesse balão? Como que eu caí nesse balão? As mulheres, né? Foi através da Silvana, né, minha esposa. Ela que teve esse sonho aí de empreender, né, de ter um negócio próprio. E aí chegamos em um amigo, que hoje é nosso sócio, e ele falou da Remax. Ele falou dessa empresa, né, que ele tinha comprado um imóvel com ela lá no Rio de Janeiro. E falou assim, olha, vocês vão montar mais uma imobiliária em Teresópolis? Por que vocês não procuram uma marca? E aí foi quando a gente começou a busca pela marca. Conhecemos outras marcas, né, também na época, mas nos encantamos com a Remax. E foi engraçado que no dia que a gente fez o contato, no outro dia tinha uma pessoa de São Paulo aqui da Remax, já para fazer reunião com a gente, já para apresentar. Então isso destacou muito, né? E aí... O atendimento ágil, como vocês fazem. Sim, né? Que é uma das características. Exatamente. E vocês aí de casa vão... Se vocês prestaram atenção em todos os blocos, vocês vão ver que sempre começa com a mesma vivência, o sonho. Sim. Eu queria comprar ou eu queria vender. Chamei Remax e realizei o sonho, né? Exato. Eu acho que... Eu falei com as meninas antes, eu acho que realizar esses sonhos... É bom demais, né? Sim, sim. Eu tô com uma dificuldade aqui, tá? Porque, como você falou, meu trabalho é mais nos bastidores. É bastidores, Tô tirando ele da zona de conforto. E aí a Alessandra, a gente coloca a foto da Alessandra, das meninas, mas tá tudo bem, faz parte. Só um pouquinho. E eu fui desafiado, tá? No final do ano, as corretoras falaram assim, olha, você tem que aparecer, eu acho que você tem que ir para um podcast, para uma televisão, e hoje a gente está aqui. Está aqui, é muito bacana. Eu tenho um prazer enorme de ter vocês aqui no sofá. E é importante contar essa história, porque as pessoas... Realmente, Teresópolis tem muita farmácia, muita corretora de imóveis, né? E qual é a história dessas empresas, né? Como que elas surgiram? Qual é realmente a vontade dessas empresas em realizar o seu sonho, né? Sim. Porque a gente vê, eu falei com a Alessandra agora, sobre a convenção, vocês participam ativamente disso, né? A empresa Teresópolis, ela faz treinamentos com uma periodicidade, não é isso? Sim, sim. A gente tem treinamento, toda semana a gente tem um encontro, né, com os corretores, onde a gente traz uma novidade, onde a gente troca informações, onde a gente entende, né, como que está todo o processo que eles estão executando, porque a gente tem um modelo a seguir, né?
E, eventualmente, a gente tem as formações nacionais, né? Que é a nossa convenção, onde vem palestrantes do mundo todo, né? Que é muito legal. A gente consegue entender, né, o que a gente está fazendo aqui, se é exatamente o modelo que é aplicado lá nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina, né? Recentemente eu estive na Argentina, até para validar esse conhecimento, né? E a gente consegue observar que mesmo na Argentina, né, com toda a nossa rivalidade, funcionou lá, não é possível que não funcione aqui no Brasil. Não, a gente vê, né? A Alessandra falou que teve um crescimento enorme nesse tempo. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta, que a gente vê muito prédio crescendo, né? A gente só vê prédios em Teresópolis e tem um espacinho vazio, cresceu um prédio. Como está esse agito de imóveis em Teresópolis hoje? Sim, está muito grande, né? O mercado está crescendo muito, a gente vê construtoras, né, lançando vários produtos, né? Mas a gente vem com a essência do imóvel pronto, né? A gente, é claro que atua ali com algumas construtoras, mas a gente vem com a essência do imóvel pronto, porque a gente entende, né, e é onde a gente quer atuar, que é com a família, né? É com as pessoas ali que têm uma necessidade de venda, alguma coisa aconteceu na vida, está em busca de um sonho, ou teve alguma questão ali pessoal, né? E é onde a gente entra com os nossos serviços através dos nossos corretores. Foi assim que nasceu a Remax. O fundador da Remax, ele entendeu, né, em um certo momento, que o cliente precisava dele como corretor, né? Enquanto ele estava ali acreditando que ele precisava de um novo cliente, nada acontecia, né? Então, quando ele entendeu que o cliente tinha uma necessidade de venda e precisava ali de um corretor, de um consultor imobiliário, como a gente fala, para auxiliar esse processo, foi quando a mágica, né, aconteceu. E aí foi a revolução, né, que a Remax vem causando no mundo. Sim. Eu falei até dessa questão mesmo da gente ver com muita frequência prédios subindo, porque justamente a gente não tem um parâmetro, nós que temos o nosso sonho aqui, que não entendemos desse universo, né? A gente se perde um pouco, a gente acha que realmente as construtoras estão crescendo muito, né? Subindo muitos prédios, mas a gente não consegue ter esse parâmetro de imóveis usados, né? Então, é o ponto forte da Remax? Sim. Trabalhar com o sonho de quem já precisando mudar alguma coisa e trabalhar com o sonho de quem quer construir uma nova oportunidade. Sim, é porque a gente vai no objetivo da pessoa, né? Quanto mais eu tento te vender alguma coisa, menos você vai comprar. Sim. Então, se você chega lá no imóvel que eu tenho captado e eu quero te vender aquilo, você vai fugir de mim, né? E é o que a gente encontra muito, que são clientes falando, eu não aguento mais aquele corretor, ele está sempre tentando me empurrar alguma coisa. É ruim, né? E isso é horrível. Né? Então, mulheres que têm essa facilidade de compra, né? Quando vocês chegam em casa e falam, eu comprei alguma coisa para o marido, é que você está satisfeita com a sua compra. Sim. Né? Quando você chega e fala, a vendedora, o Rafael me vendeu essa bolsa. Então é sinal que você comprou porque o Rafael ficou insistindo. Sim, mas nem sei se amei muito. Isso. Então a mesma coisa a gente aplica nos imóveis. Então a gente ajuda o cliente a comprar o que ele quer comprar. Se ele quer um lançamento, que ele vai esperar 3, 4 anos, tudo bem, nós vamos direcionar ele para um lançamento. Mas nós vamos ajudar ele a comprar o que ele precisa, não o que eu quero vender. Sim, sim. Eu acho que é importante passar isso para quem está do outro lado, né? Porque realmente a gente vive nesse mundo de, eu não sei. E acho que é um bem para a vida, né? A gente realmente, verdadeiramente não compra uma casa pensando em vender. E as pessoas criam memórias, criam histórias ali dentro. E foi o que a Alessandra falou, a história vale, né, para a pessoa que está vendendo. A pessoa que está comprando está pensando na história dela. Mas vocês têm que lidar com todas essas situações. É fácil hoje adquirir um imóvel? Depende. O mercado está aquecido, tem imóvel para todos os gostos. Sim. Nós temos muitas opções, desde terrenos, né? A gente vem encontrando bastante terreno sendo lançado em Teresópolis,
que era uma coisa que as pessoas já não procuravam tanto por conta da dificuldade e a distância, né, que existia. Como apartamentos, né, menores, mais compactos também, vem passando a existir mais. Então a gente tem uma gama de produtos bem bacana na cidade, né? Então isso facilita muito aquilo que a pessoa está buscando, né? Qual que é o sonho dela? É construir a casa dela? Temos opções de terrenos. Ah, não, ela já está buscando algo pronto porque ela já quer entrar, então hoje a gente consegue oferecer muito isso. Atendemos todos os sonhos. Atendemos todos os sonhos. Me fala uma coisa, a Remax fica ali perto do McDonald's, não é isso? Isso. A unidade que todo mundo pode procurar? Exato. A nossa loja Remax Village, né? Fica ali ao lado do McDonald's, é a nossa referência ali. Estamos ali já há quase 4 anos, né? E fazendo um trabalho ali de excelência através dos nossos corretores. E todo dia abre a loja? Todos os dias. Sexta, de segunda a de segunda sábado? a sexta, no horário comercial, de 9 às 6. Aos sábados a gente trabalha de 9 até 1 da tarde. Aos domingos nós atendemos os clientes através dos corretores, né? Sim. Mas não na loja física. Aí é mais o agendamento, para poder visitar já algum imóvel, alguma coisa assim. Isso. Mas fazemos negócio aos domingos também. Feriados, madrugadas, vivemos dessa forma, gente. E você me falou que você queria comprar ou vender no início da entrevista um imóvel na Remax. Eu? Lá quando você entrou na Remax. Não. Você queria botar um imóvel para vender? Não, quando eu comecei a gente queria empreender. Ah, né? tá. A gente queria empreender. Foi a Alessandra que me falou que ela queria vender. Isso, a Alessandra queria vender. Inclusive, né, na ocasião eu atuava como corretor. E eu que atendia a Alessandra. Né? Eu nem te perguntei, porque como você me falou que você queria investir, eu não achei que você tivesse essa experiência. Você já tinha essa vivência de corretor? Sim, eu tive através da Remax. Na Remax, que é o que eu atuo hoje, né, o franqueado, o dono da agência, quando ele atua como broker, que é o que a gente coloca como o gerente responsável pela unidade, ele não atua como corretor, né? Na ocasião, na época, era a Silvana, minha esposa, né? Então, como ela era a franqueada que estava à frente, ela geria o negócio. Entendi. E aí eu fui ser corretor, né? Eu fui atuar como corretor, Alessandra. É bom que vivenciou tudo, né? Exatamente. E aí consegui puxar algumas peças importantes, que foi no atendimento com a Alessandra e com o Kleber, né? Eu cheguei lá como corretor e ao final do processo, né, que eles passaram, o Kleber falava assim, olha, isso é para minha esposa, ela tem que conhecer isso, ela vai amar, ela vai querer fazer parte. E foi muito disso, né? Hoje a Alessandra é um destaque nosso, é uma das nossas corretoras que vem se destacando ano após ano, crescendo, né? E a nível nacional, né? As pessoas quando procuram a Remax em outros locais, né? No Rio de Janeiro, em outros estados, e tem algum imóvel em Teresópolis, já ligam para ela direto, né? Sim. Então isso é incrível, né? Ver o crescimento dela, é claro, mas o trabalho que ela entrega, né, para os nossos clientes, isso também é bem gratificante. E qual é agora falar um pouquinho mais de números, tá? Qual é o nosso lugar da Remax Teresópolis dentro do estado do Rio de Janeiro? Então, isso está fresquinho, né? É uma cola, gente, Isso porque ele acabou de chegar do congresso aí. Isso foi ótimo, né? Assim, no último mês, a gente tem um reconhecimento mensal, né, dentro da rede, e nós fazemos parte também de uma regional. E dentro da nossa regional, nós fomos o destaque, né, no último mês, fomos o primeiro colocado em faturamento, né? Na Remax a gente tem uma diferença de outras redes que a gente fala sempre sobre o faturamento, né? O VGC, que é a comissão que vem para a gente, né? Não o valor do imóvel de venda. Simplesmente. Então nós fomos a agência número 1 dentro da nossa regional, isso trouxe muita alegria pra gente, né? E a gente está festejando lá. Parabéns, porque eu como cliente vejo que não é fácil. Não é fácil. A gente não está falando de uma venda de uma bala, no aluguel de um carro, né? É uma responsabilidade você cuidar e projetar o sonho e o futuro de alguém. Sim. O que é gratificante é que a Remax, ela impulsiona muita gente, e eu volto lá no fundador da Remax, Dave Linehan, porque ele, quando criou a Remax, ele queria que os corretores
tivessem a visão que eles são donos do negócio. Sim. Né? Então, assim, o Rafael é o franqueado, né? Como você me apresentou aqui. É o todo-poderoso da Remax Village, Mas tá? não, o negócio é deles. São todos muito O poderosos. negócio é deles, a loja é para eles, o café. Sim. Né? E eu me vejo lá na loja, às vezes, servindo café para os clientes dele. Por quê? Porque eles são os donos do negócio. Né? A gente tem um plano de carreira lá, a Alessandra é uma das nossas corretoras que está dentro desse plano de carreira, que hoje ela tem um time. Então, ela tem uma imobiliária, né, dentro da nossa imobiliária. Né? Então, ela tem a assistente dela, ela tem todo o staff de uma imobiliária, né, atuando como corretora dentro da minha imobiliária. Sim. Né? Então, o meu papel lá é proporcionar crescimento para eles. Sim. A Aline, que estava aqui antes, que se apresentou como gerente, mas que isso também é uma novidade recente, hoje ela é uma das minhas sócias, né, dentro da empresa. Por quê? É o crescimento. Sim. Né? Então, ela começou lá como uma assistente, uma gerente, e hoje, né, ela é uma das nossas sócias dentro do nosso setor de locação, que vem fazendo um trabalho excelente, espetacular. E a gente tem que fazer o quê? Impulsionar isso. Né? E esse é o meu papel hoje na Remax. Mas quando eu te apresentei como líder, é porque ele não consegue, gente. Ele é essa pessoa que vocês estão vendo mesmo. Ele vai servir café para vocês quando vocês forem lá. Sim, sim. Vem tomar um café. É porque ele tem a cabeça pensante, sabe? Sim. Não quis realmente... Você está num pedestal como todos os outros, porque foi o que nós conversamos com a Aline, com a Alessandra. É todo mundo muito envolvido no sonho do próximo. Sim. É o sonho de vocês. Então, quando a gente consegue realmente, de verdade, passar isso e consegue comprovar com números, né? Sim. Que a gente está efetivamente realizando sonhos, é bonito demais, é para bater palmas, é para valorizar. Eu te agradeço por estar aqui hoje, Obrigado. que eu sei o quanto é difícil. Sim, sim. Mas vamos falar muito ainda Foi também. um desafio, o coração está aqui a mil, mas deu certo. Foi ótimo. E é importante, sim, todo mundo te conhecer e conhecer a tua equipe. E quer visitar a Remax? Eles estão lá, esperando por vocês. Obrigada, viu, Rafa? Obrigado a você. Até o próximo Papo com a Fê. Tá? Até mais. Até Estarei mais. aqui. Vamos fazer muitos outros papos de imóveis. Estão com dúvida? Ficou alguma dúvida para vocês ainda? Só mandar uma mensagem para o meu Instagram, fehalmeida.k, ou para o da Remax. Qual o da Remax? Remax Village. @Remax Village. Ou aqui para Diário, tá bom? Que a gente vai anotar todas as perguntas, todas as dúvidas. Eu vou tirar as dúvidas com eles e a gente conversa no próximo Papo com a Fê. Dessa vez, o papo estava diferente, a gente não teve culinária, mas a gente teve um bate-papo bom, né? 3 blocos para informar vocês sobre o mercado imobiliário. Até o próximo Papo com a Fê. Beijo! Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que está passando por uma situação que todo mundo passa, que é falta de concentração, falta da memória cansada, não é verdade? No dia a dia, nas atividades diárias, seja no trabalho, seja no estudo, a gente sente isso.
A Dermafarm, ela hoje trouxe um ativo conhecido como HS Focus. Esse ativo, ele é um fitoterápico que atua diretamente na melhora da cognição, na melhora do foco, da concentração. Sabe aquela memória cansada, quando você chega em casa, deita e sente que seu cérebro está pesado? Pois é, ele te ajuda a diminuir esse cansaço. Então, é uma alternativa de um suplemento que pode ser associado a um tratamento convencional, pode ser associado a outros ativos que não têm interação medicamentosa, principalmente que te dê algum efeito colateral ou algum prejuízo. Então, é um suplemento que vai te favorecer no seu dia a dia. Então, se você tem interesse no HS Focus, procura aqui na Dermafarm, que nós vamos te orientar e fazer o melhor para você. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri para a saúde metabólica de hoje é: se você já teve alteração de exame de sangue em hemoglobina glicada para alto ou para muito baixo, insulina também se ela estiver muito alta, e glicemia, que é o açúcar do sangue, você precisa já procurar ajuda e rever todo o seu estilo de vida. Medicamento isolado não vai resolver o seu problema no longo prazo. E eu penso na saúde metabólica e longevidade. Por quê? Porque esse é um sinal, já que o teu metabolismo do açúcar não anda muito bem. E a gente consegue, através da atividade física e estilo alimentar saudável, reverter esse quadro. Até um diabético tipo 2 pode deixar de ser diagnosticado com diabetes se tiver esse controle alimentar. Então, fico alerta. Já teve alteração de exame? Procura ajuda. Essa é a dica da Nutri. Se você precisar de ajuda, é só me procurar aqui, o meu contato pessoal e o meu Instagram é @fernandagonçalves.nutri. Eu posso te ajudar.